Capítulo de número 3. Nascida em esplendor. Eu tinha 12 anos quando me converti. Desde aquele dia quis ser um conquistador de almas. Eu era o sétimo filho do meu pai, que também era o sétimo do pai dele. Fomos criados em uma fazenda. Trabalhávamos duramente. Um dos meus irmãos mais velhos converteu-se em uma daquelas reuniões antigas ao ar livre. Houve tamanha mudança em meu irmão que, mesmo sendo um jovem de apenas 12 anos, tornei-me muito interessado. Lone levou-me para uma reunião de avivamento em um prédio velho, na pequena cidade de Munford, Oklahoma, nos Estados Unidos. Naquela noite eu me ajoelhei, confessei meus pecados e me tornei um seguidor de Cristo. Alguns meses depois, meu pai mudou-se para a cidade, abriu uma fábrica de ferragens e uma agência para comprar nata das fazendas de gado em nome de uma grande companhia. Eu dirigi a agência. Eu possuía uma impressora de brinquedo, assim imprimia folhetos em pedaços de papel e os distribuía ao povo da cidade. A população era de apenas 350 pessoas. Jamais sonhara que dentro de alguns anos estaríamos publicando folhetos em mais de 100 línguas, mais de 1 tonelada por dia útil. Tinha um desejo básico, simples, desde o momento em minha conversão, queria ser um verdadeiro conquistador de almas. Anos já se passaram. Comecei a pregar aos 15 e me casei aos 18. Tornei-me um missionário na Índia aos 21. Já pregamos face a face a milhões de pessoas em mais de 40 países. Quanto mais estudo as Escrituras e mais prossigo no evangelismo, tanto mais me convenço que a maior vocação para cada cristão é a de conduzir almas a Cristo. Neste livro, compartilhei com os meus leitores as 7 razões por que eu sou um conquistador de almas. Apresentei muitas ideias novas aos amigos pastores, novos conceitos para os cristãos, novos alvos para os evangelistas e novas metas para as igrejas. Este será o livro mais vital que publicamos para o cristão, como paixão pelas almas. Por incrível que pareça, faz 70 anos que o primeiro livro sobre a obra pessoal do conquistador de almas foi escrito. O cristão ou pastor que não percebe a responsabilidade de cada um de conquistar a alma lá fora, onde os pecadores estão, de forma que a primeira igreja fazia, está perdendo a corrida com a população mundial, a razão de 30 por 1. Dois tipos de evangelismo. No livro de Atos existe somente dois tipos de evangelismo, o de massa e o individual, e os melhores resultados foram alcançados pelo último. A primeira igreja cristã nasceu em um esplendor da obra de testemunhar pessoalmente a respeito de Jesus Cristo. Ocasionalmente, multidões congregavam-se para ouvir um daqueles cristãos, especialmente onde ocorria algum notável milagre de cura, mas constantemente esses antigos cristãos estavam ocupados nos mercados, nas ruas, nas casas, persuadindo os homens a crerem em Cristo, conquistando almas. A passagem em Atos 1:1 estabeleceu o padrão para os primeiros cristãos, o que Jesus começou a ensinar quando andou pela terra. Ele continuou ensinando por intermédio deles. O Senhor estava vivendo e ministrando por intermédio dos cristãos do primeiro século, e eles sabiam disso. Eles eram a voz, os pés e o corpo de Cristo. Ele continuou aquilo que havia começado. Ele estava fazendo isso por intermédio daqueles cristãos. A Bíblia narra coisas extraordinárias a respeito do sucesso deles. E, em, e todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. Uma visão 2020. Eles tinham uma visão 2020, como nada que útil seja deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto os judeus como os gregos a conversão a Deus e a fé a nosso Senhor Jesus Cristo. Atos 20:20. Eles gastavam o tempo em dois tipos de evangelismo. Um, o de massa, tenho-vos ensinado publicamente. E o segundo, o pessoal, de casa em casa. De Atos 2 até o 20, mais ou menos 30 anos se passaram. A obra do conquistar almas de porta em porta foi a sua operação ininterrupta. Será que isso funcionou? Sim, realmente. Escondido no capítulo 19, encontra-se um dos versículos mais interessantes. E durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Atos 19:10.
Imagine, em 2 anos, sem automóveis, avião e jato, rádio, televisão, gravadores, filmes ou impressora, toda a Ásia Menor ouviu o Evangelho. Isso foi feito por meio de evangelização de massa e do evangelismo individual. Porque os cristãos do primeiro século conseguiram realizar tanto ao passo que os que o do nosso século, com tantas vantagens fantásticas, realizaram tão pouco aparentemente, principalmente porque o trabalho pessoal de conquistar almas, o braço mais efetivo do evangelismo no Novo Testamento, é um ministério praticamente esquecido na igreja hoje. Para explicar por que digo isso, farei uma pequena revisão na história do evangelismo. Uma breve história do evangelismo, então. Durante o primeiro século depois de Cristo, os seus seguidores possuíam um zelo insaciável e uma paixão por persuadir os homens a respeito do evangelho. Eles se lembraram da sua promessa de voltar tão logo e eles tiveram pregado o evangelho a cada criatura, assim que todas as nações tivessem ouvido o evangelho como um testemunho. Mas depois do segundo século, o cristianismo ficou emaranhado com controvérsias teológicas. Em vez de abrir o caminho para os confins da terra, os cristãos começaram a discutir sobre pontos de doutrina. O terceiro século encontrou-se afundado em genuína apostasia, e o quarto século contemplou o trabalho. O desvio e a acomodação estavam completos. O cristianismo mergulhou então por 1000 anos em terríveis trevas espirituais, a Idade das Trevas, e esses terríveis 1000 anos são o véu que separou a igreja de hoje do conceito do Novo Testamento. Martinho Lutero foi o primeiro a escapar das trevas com a revelação de que o justo viverá pela fé. No entanto, a reforma de Lutero não foi uma volta à prática de conquistar almas em massa nem pessoalmente, mas uma revolta contra a hierarquia religiosa e um ousado desafio para o leigo examinar por si mesmo a palavra de Deus, algo que era proibido pelo clero dominador. Entretanto, Lutero quase nada disse a respeito das missões nem do evangelismo mundial. De fato, já haviam passado 1800 anos desde o nascimento de Cristo, quando Will Carey trouxe à frente novamente o conceito de missões. Os ensinamentos do Espírito Santo não foram redescobertos até o século XX. Imagine só o longo caminho de volta. Assim, o cristianismo experimentou uma longa e tateante volta aos conceitos do Novo Testamento, e ainda não voltamos aos princípios básicos da obra individual de ganhar almas, que era o fundamento da primeira igreja cristã, aquela que vivenciou Cristo ministrando por intermédio do cristão. O evangelismo em massa reapareceu há 200 anos aproximadamente com John Wesley. Homem como George Whitefield o introduziram na América. Houve mais ou menos 4 ápices do evangelismo em massa, com Wesley, Finney, Moody e o maior de todos, o que ocorreu nos últimos 30 anos. Em meados de 1700, o conceito era o de reunião ao ar livre. Em 1800 vieram as reuniões prolongadas e as realizadas em tenda. Então o termo reavivamento começou a ser empregado, até que em nossa geração, reavivamento e evangelismo se entrelaçam em um só pensamento. Os termos contemporâneos variam entre reavivamento e cruzada, ou campanhas evangelísticas, centralizadas na igreja ou abrangendo a cidade inteira. No entanto, o evangelismo pessoal em larga escala ainda não foi redescoberto pela igreja. Thoren e Spurgeon escreveram os dois primeiros livros sobre o assunto há cerca de 70 anos. Desde então, centenas de livros foram publicados, mas o seu próprio conteúdo revela o fato de que os conceitos neotestamentários das obras individuais de conquistar almas ainda não foi redescoberto como o alicerce da igreja. Toda espécie de programação, qualquer ideia cruzada ao esquema evangelísticos promovidos pelas igrejas hoje obtiveram trazer os não cristãos para a escola dominical, a classe bíblica ou o culto, mas pouco ou nada é ensinado sobre como guiar os homens a uma decisão para Cristo, como conquistar almas lá fora, onde os pecadores estão, na fábrica, no restaurante, no parque, na rua ou na casa do pecador. Não foi ensinado aos cristãos que cada um, como indivíduo, é o corpo de Cristo e a igreja. Só por nosso intermédio o Senhor poderá alcançar as almas perdidas. Em outras palavras, a maioria das igrejas possui excelentes programas e classes de treinamento sobre como convidar
os não convertidos a irem à casa de Deus, mas não sobre como fazer com que eles aceitem Cristo lá fora onde estão. Invertendo o modelo. O Novo Testamento nos mostra que os cristãos testificaram de casa em casa e fizeram discípulos entre o povo. Hoje o conceito é o trazer as pessoas à igreja e depois a Cristo. Esse sistema é muito bom para aqueles que forem à igreja, porém aproximadamente 90% dos pecadores não vão à igreja. O conceito de Novo Testamento é o de levar os homens a Cristo e depois ao local da reunião e conquistá-los onde estão. Isso não tem limite. Nossos programas de treinamento têm como objetivo recomendar o edifício de igreja, mas o conceito de Novo Testamento foi fundamentado em indicar Cristo. Querendo ou não admitir a igreja como edifício ou uma denominação, possui em uma escala de 0 a 10 a pior de todos os apelos aos pecadores, vistos que esses não os encontram nas igrejas, e sim fora delas no mundo. Todavia, quando o Senhor Jesus é apresentado de forma correta aos não convertidos, o perfeito e maior apelo alcança o coração do homem. Cristãos são treinados e habilitados a convidar pessoas à igreja e à escola dominical, mas você quase não encontra um livro ou um curso que prepare os cristãos para guiar almas e aceitarem a Cristo onde elas estão. A área mais evangelizada. Em seu livro Assim, Uma Igreja Conquista Almas, de Gene Edwards, um dos maiores defensores da obra pessoal de conquistar alma, ele diz: Nós tentamos evangelizar o mundo, evangelizando o edifício da igreja, cada sala, cada banco. É a área mais evangelizada da terra, de maneira pela qual trabalhamos nisso, daria para pensar que o edifício necessitasse de conversão. Trabalhamos como se todas as pessoas perdidas do mundo estivessem lá. O único problema é que os pecadores, os não convertidos, não estão, nunca estiveram e jamais estarão. Eles estão em toda parte, exceto onde estamos tentando conseguir que estejam, dentro da igreja. A prioridade é ir onde estão e ganhá-los. Só assim irão à igreja. O evangelismo pessoal ainda não fez a sua reentrada na história da igreja. Ele espera atrás das cortinas, aguardando, talvez em breve, poder comandar o centro do palco novamente. Gene Edwards declara ainda: não houve um período sequer nos últimos 1800 anos em que um grande movimento da obra de testemunhar pessoalmente tenha conquistado uma grande porção do povo cristão. Abram os seus livros de história e volte no tempo uns 2 milênios. Vocês não descobrirão sequer uma menção. O conceito mais poderoso e necessário do cristianismo ainda está morto. Temos um carro sem motor, um avião sem asas, um reavivamento, um redescobrimento do evangelismo pessoal. Será, em verdade, o redescobrimento do espírito do cristianismo do Novo Testamento. Evangelismo pessoal é o único meio de alcançar toda criatura. O evangelismo em massa somente alcança aqueles que vão a cruzadas. Evangelismo pela frequência à igreja só alcança aqueles que assistem às aulas da escola dominical ou um culto. Mas o evangelismo pessoal pode alcançar toda criatura. Não é centralizado na cruzada dentro da igreja, mas fora dela. Na realidade, os templos, mesmo que sem dúvida façam parte vital do cristianismo atual, não faziam parte do conceito de Novo Testamento. Eugene Edwards explica em seu livro: Hoje, o conceito do evangelismo de edifício de igreja é o maior impedimento para a evangelização mundial, não porque possuamos esse edifício, mas pelo fato de que não queremos abandonar o conforto deles. Gene Edwards chegou a dizer: um templo serve a um propósito, evitar que vocês se esfriem no inverno e se esquente no verão ou se molhem enquanto chove. Este não é um apelo para que você incendeie a sua igreja, mas para que ela seja colocada na perspectiva certa. Perceba que evangelismo não é para ser centralizado dentro do templo, mas fora dele. A igreja não é um lugar para onde você deve levar os perdidos a fim de convertê-los. É um posto de batalha de onde se enviam os cristãos para fora para a peleja. Nossa Samaria segregada. Pouco antes da ascensão de Jesus, ele disse a seus discípulos para onde ir e o que fazer em termos claros demais para serem confundidos. Mas recebereis virtudes, o poder do Espírito Santo,
que haveis de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Abra o seu mapa e veja o que isso significa. Jerusalém é a sua cidade de residência. Toda a Judéia representa o seu estado ou a sua nação, porque ele especificou Samaria, fazia parte da Judéia, e ele já havia dito isso. Tal afirmação inclui Samaria. Jesus especificou nessa cidade porque ela era segregada. Os judeus não se comunicam com os samaritanos. Você se lembra de que quando os judeus difamaram Jesus, não dizemos nós que és samaritano e que tens demônio? Jesus nos disse que alcançássemos toda a Judéia, então repetia, e Samaria, mesmo sendo um povo discriminado. Para nós, Samaria representa as reservas indígenas, as grandes comunidades dos negros, os bairros, os imigrantes, as favelas, os guetos, as áreas pobres, todos fazem parte da nossa Judéia e até os confins da terra, que quer dizer em nosso país, no além do mar. O trabalho de conquistar almas é um ministério mundial, no qual estamos empenhados até o limite de nossas possibilidades. Utilizar os tipos de evangelismo que existiram na primeira igreja cristã, evangelismo em massa e o pessoal. Estamos fazendo isso em cooperação com a igreja, mas não dentro do templo. Devemos conquistar os pecadores lá fora, onde estão. Então irão para a igreja sob os cuidados de um fiel pastor que lhes ensinará e os edificará na fé. Os milhões que não assistirão. No evangelismo em massa, temos pregado às multidões face a face, mas a despeito de quantos milhares assistiram às nossas cruzadas, havia sempre milhões de outros, aqueles mesmo país que não tinham acesso a elas. O evangelismo em massa só pode alcançar os milhares que participam de cruzadas, mas não os milhões que não as frequentam. Estes só podem ser alcançados pelo evangelismo pessoal. Uma grande porcentagem dessas pessoas poderá ser de fato ganha para Cristo por meio do testemunho pessoal, e 100% daqueles que não são ganhos poderão pelo menos receber um testemunho. Pense nisso, é a única maneira de alcançar toda criatura. É por isso que estamos empenhados em todo o conceito pessoal de evangelismo em massa, a fim de alcançarmos o maior número possível daqueles que podem ser atraídos a uma reunião do Evangelho. No entanto, para aqueles outros que não assistiram à cruzada evangelística, estamos desenvolvendo e fornecendo estoques de toda possível arma para conquistar almas, com o propósito de induzir os cristãos a buscarem as almas e ajudá-los a tornarem mais eficientes a sua obra de testemunhar quando eles se lançarem ao trabalho. Cristãos da primeira igreja cristã promoviam reuniões para as multidões ocasionalmente, mas o tempo todo testemunhavam e conquistavam almas para Cristo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aquelas que se haviam de salvar. Crescimento mínimo da igreja. Você já parou para pensar que o número mínimo de convertidos em sua igreja seria 365 almas por ano se o Senhor acrescentasse uma pessoa diariamente? Todavia, existe apenas algumas igrejas nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha que alcançam esse nível de crescimento. Com a primeira igreja cristã conseguiu isso. A resposta é publicamente e também de casa em casa. A visão 2020 ainda dará resultados hoje. É isso que este livro pretende. Muitos pastores e cristãos estão preocupados com a própria igreja, ficam admirados porque os pecadores não assistem aos cultos e oram para que eles procurem uma igreja. Porém, é possível que esses pregadores nunca tenham ido aonde os não convertidos estão. Enquanto oram pelos pecadores, estes permanecerão perdidos, porque Cristo somente poderá atingi-los por meio da vida e do testemunho cristão. Será que estamos pedindo demais quando esperamos que os pecadores dirijam-se à igreja para encontrar Cristo, quando não estamos dispostos a deixá-lo ir onde estão por nosso intermédio? Será que devemos esperar que os perdidos venham à igreja? Vamos mudar a pergunta. Estaríamos exigindo demais dos cristãos, pedindo que eles visitem as casas dos homens perdidos? Você é o corpo de Cristo. O Instituto Bíblico Moody
calcula que menos de 5% dos cristãos levam uma alma para Cristo. Entretanto, cerca de 10% do público americano e britânico frequenta uma igreja durante algum período em sua vida. Isso quer dizer que Deus recebe mais cooperação dos pecadores do que dos cristãos. Algumas pessoas perdidas irão à casa de Deus, mas uma porcentagem muito menor de cristãos irá à casa do pecador. Os perdidos provaram ser mais cooperadores do que os salvos. Todavia, de quem Jesus espera mais? Ele nunca disse: Ide vós, pecadores, à minha casa e sede salvos para que não morrais. Mas disse: Ide vós, cristãos, por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse mandamento é a comissão da minha vida, é vocação suficiente, é a sua comissão também. Se você crê em Jesus, ele testemunha por seu intermédio. Da Galeria Arena. O ministério pessoal de almas é a chamada de Deus que pesa sobre cada cristão na face da terra. É a dedicação que remove o cristão da posição do espectador e torna o leigo instrumento direto do Espírito Santo. Eleva-o de galeria de apenas ouvinte da palavra. De repente, ele entra na arena e torna-se um executor da palavra. Não há algo mais comovente do que ir à igreja e, olhando para os congregados, ver um novo cristão que você recentemente levou a uma decisão por Cristo. Jesus conseguiu isso em você, encontrou o pecador onde ele estava. Você permitiu que Cristo ganhasse uma alma por seu intermédio. Nenhuma igreja está morta se possui membros espalhados em seu meio. Este livro foi escrito com o propósito de ajudar a lançar o desafio para a volta à essência do cristianismo, que vai buscar os pecadores onde eles estão. A igreja nasceu em um esplendor da obra individual de conquistar almas. Com verdadeira paixão por esse tipo de reavivamento, ele alcançará o seu clímax final, à medida que os leigos escreveram o último capítulo da igreja antes da vinda de Cristo. Com essa finalidade, delineei os seguintes capítulos, as 7 razões porque eu sou um conquistador de almas. E assim finalizamos esse capítulo.